Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Aqui é Luiz Flores, advogado, e hoje estou aqui para comentar uma decisão que foi publicada no informativo 730 do STJ, uma decisão bem interessante para quem atua na prática, né, como advogado, que é o seguinte: foi lançado no sistema do tribunal, sistema eletrônico, né, um prazo errado, foi lançado lá de forma errada esse prazo pelo auxiliar da justiça que deveria ter feito, que fez esse lançamento, né? Por erro dele, foi apresentado um recurso. Esse recurso ele foi entendido como intempestivo, pois o prazo que estava lançado lá, foi lançado de forma errada, e o advogado, no caso, apresentou esse recurso fora do prazo, né? Então, vale lembrar que essa decisão específica ela se trata de um processo civil, mas eu não vejo óbice para que esse entendimento não seja aplicado também nos casos do código, nos casos em processos penais, né? Porque o processo civil ele é aplicado de forma subsidiária aos processos criminais, às ações penais. Então, qual foi a discussão? A discussão foi nesse sentido. Se o prazo, se o recurso que se demonstrou intempestivo, ou qualquer outra manifestação que se demonstra intempestiva por erro de lançamento do auxiliar da justiça no sistema do tribunal, esse erro que foi induzido, né, não foi culpa do advogado, foi feito por um terceiro, por um auxiliar da justiça. Esse erro, ele justifica ser reconhecido uma intempestividade de um recurso, de uma defesa, ou não? Nesses casos, são casos de justa causa para que seja concedido novamente o prazo para que o advogado apresente essa defesa, ou esse recurso, essa manifestação, ou se esse recurso, essa defesa, essa manifestação, ela deve ser vista, ela deve ser entendida como tempestiva, quando existir esse erro do auxiliar da justiça, né? Esse erro que não foi culpa do advogado, o advogado não colaborou para esse erro. Então, segundo o entendimento do STJ, vou ler aqui o julgado, tá? É um julgado do STJ, Corte Especial, da relatoria da ministra Laurita Vaz, julgado em 16 de 3 de 2022, em que ele diz o seguinte: o erro do sistema eletrônico do tribunal de origem na indicação do término do prazo recursal é apto a configurar justa causa para afastar a intempestividade do recurso. Então, como nós podemos observar ali, o STJ reconheceu essa situação, que quando por erro do auxiliar da justiça ele lança um prazo errado no sistema e o advogado confia nesse prazo, mas no final das contas esse prazo foi lançado de forma errada, ele não pode ser considerado intempestivo esse recurso, essa defesa, essa manifestação que é apresentada pelo advogado. Nesses casos específicos, eles entenderam, aplicaram a regra que no meu entendimento também se aplica aos casos das ações penais, né? Porque como eu disse ali no início, o Código de Processo Civil ele é aplicado de forma subsidiária aos processos nas ações penais, nos processos criminais. Então eles invocaram a regra do artigo 223 do Código de Processo Civil, que ele diz o seguinte: artigo 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente da declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte que provar que não realizou por justa causa, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si só ou por mandatário. Então, como nós podemos observar aqui, essa regra do artigo 223 do Código de Processo Civil se aplica perfeitamente, né? Porque o que aconteceu? A parte não realizou o ato por uma situação alheia à sua vontade, né? Alheia à sua vontade. Então, o prazo lá dizia que era, por exemplo, dia 10 de maio. O advogado apresentou o recurso até o dia 10 de maio, tá ok, ele confiou naquela informação que foi apresentada no site do tribunal, né? Ele não tinha, apesar de cuidado com os prazos, cuidado com os prazos, deve ser uma obrigação do advogado. Nesse caso, ele foi induzido, de certa forma, a erro, né? Pelaquela informação que ele acreditou ser verdadeira, que ele seguiu, que estava lá no site do tribunal. Então, aplicando esse artigo 223 do Código de Processo Civil, nós passamos à leitura, o parágrafo 2º, que diz o seguinte, né? Verificada a justa causa, o juiz permitirá que a parte
permitirá a parte a prática do ato no prazo que ele assinar. Então, justificada essa situação, né, o juiz vai analisar e vai conceder novo prazo para que a parte apresente seu recurso, ou sua manifestação, ou então aquele recurso que teoricamente seria intempestivo, sendo observado que ele foi apresentado no prazo indicado no sistema, o juiz, o magistrado, ele pode conhecer dessa manifestação como tempestiva, tendo em vista essa informação errônea lançada no sistema, no EPROC, no PROJUDE, seja lá qual sistema que o teu tribunal use aí, né, o tribunal onde você atue, o advogado acreditou naquela informação, confiou naquela informação. Isso também vale lembrar ali o artigo 197 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, né, os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Então, como nós podemos ver, né, todas as informações que constam nos sites dos tribunais ali, né, PROC, PROJUDE ou qualquer outro sistema, eles gozam de uma presunção de veracidade e de confiabilidade, né? Além disso, o parágrafo único do artigo 197 também diz o seguinte, né, nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no artigo 223, caput, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Então, ficou clara essa situação. Uma vez lançado um prazo errado lá no sistema, não é culpa do advogado aquele prazo lançado de forma errada lá. Ele confiou numa informação constante no site do Tribunal de Justiça do seu estado, do estado que ele atue. Então, aquela informação que consta lá é como verdadeira e confiável, né? Então, o advogado pode seguir aquele prazo que consta lá no sistema. Caso seja observado que aquele prazo foi colocado de forma errada, pode ser invocado o artigo 223 do Código de Processo Civil, pois fica configurada uma justa causa para que a parte, seu advogado, não tenha praticado determinado ato no prazo realmente correto, né? Então, nesses casos específicos, não ocorre a intempestividade do recurso, da manifestação, defesa, qualquer ato que seja praticado no processo, pois o advogado agiu naquele prazo que presume-se verdadeiro, que presume-se correto, conforme o site do tribunal competente. Então, esse foi o vídeo da semana, espero que tenha gostado, deixe aí seu comentário e qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários também, que nós vamos trocando uma ideia aí para amadurecer mais aí o nosso conhecimento jurídico. Obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo.